estamos recebendo o cientista político e filósofo político, Dr. Átila Amaral, com quem a gente conversa a partir de agora. Como é que o senhor recebeu esse resultado da votação que pediu urgência no projeto de combate às fake news? Qual é a apreciação e a análise que o senhor faz desse projeto? Em que ele atinge os interesses da sociedade? Tem algum benefício, doutor Átila? O projeto foi assumido dentro do contexto da estratégia do governo de enfraquecer o poder das redes sociais. Nós sabemos que os grandes conglomerados de comunicação estavam já muito comodamente acordados com a maior parte dos governos, de certa maneira reproduzindo uma agenda compatível com os objetivos desses governos e numa situação mais ou menos acomodada. As redes sociais tiraram esses conglomerados, em especial os ramos mais propriamente ligados à notícia, da acomodação. A sociedade rapidamente passou a ter uma grande quantidade de fontes de informação. Naturalmente que no contexto dessas diversidade de fontes, no contexto mais fragmentado das redes sociais, há muita loucura também, mas há também a possibilidade de você questionar as visões hegemônicas, e é esse que é o problema. Há um assodamento. Eu não sou contra uma legislação que estabeleça alguns parâmetros, até mesmo porque há situações ligadas à comunicação que precisa de algumas referências. Mas está acontecendo um certo assodamento do governo para neutralizar a ação das redes sociais, onde o espectro político da direita tem mais versatilidade, tem mais criatividade e tem mais familiaridade. Então faz parte, na verdade, dessa concertação para inviabilizar a possibilidade de uma oposição forte ao governo no âmbito das redes sociais. Essa é a questão principal. O que é que acontece? É que a legislação, nos moldes que ela está sendo proposta, ela é muito perigosa, porque ela, inclusive, estabelece um órgão indicado pelo Executivo que vai julgar uma série de situações em que, muitas vezes, o Executivo está altamente implicado nelas. Então, no princípio, seria uma coisa assim, inadmissível isso. Isso não quer dizer que, com um pouco mais de discussão, não se pudesse formatar essa legislação de uma maneira que se combinasse algum tipo de proteção para situações que vulnerabilizam pessoas em função do caráter instantâneo da comunicação nas redes sociais, com a liberdade, com o exercício da liberdade. Mas, assim, do modo que a coisa está andando, está parecendo muito mais algo que está sendo feito para reforçar essa estratégia do governo, no fundo, para calar os canais de oposição, possíveis canais de oposição. Os deputados que se opõem ao governo, inclusive, estão dizendo que se combinou que teria mais tempo para discutir a legislação, que essa legislação está aí há muito tempo, mas acabou de nós acabamos de renovar o Congresso, então muita gente não tinha tanta familiaridade com ela. Então seria lógico que nós tivéssemos mais uma semana, pelo menos, para discutir. Mas esse assodamento mostra, na minha opinião, que o governo realmente está vendo nisso uma estratégia para enfraquecer os possíveis canais vocalizadores de uma oposição a ele, uma vez que ele conhece os meios para seduzir a grande mídia. Quem são os mais prejudicados, doutor Átila, com isso? Porque tem os que não são oposição por ser oposição e tem realmente aquela parcela da sociedade que quer viver num país verdadeiramente democrático. E nesse caso, quem são os mais atingidos? Olha, eu acho que a população, no seu conjunto, é a mais atingida. Se nós nos organizamos numa democracia, é importante que existam canais institucionais e sociais abertos para que exista algum tipo de oposição para refrear o uso do poder, para funcionar como uma mecânica de contrapeso. Essa questão, eu falei da oposição, porque atualmente é o governo que tem os meios para seduzir a grande mídia, para fazer aqueles grandes contratos de comunicação, e, por sinal, o atual governo gastou nos 100 dias 13 vezes mais do que o governo anterior. Porque quem gastasse 2 vezes está normal dentro de um quadro de opções políticas, mas 13 vezes há alguma anomalia aí. A comunicação é importante para o governo, porque também a sociedade tem muitos problemas e é muito simples quem está na oposição simplesmente botar a culpa no governo. Mas no caso do governo atual, há uma ânsia de poder desmedida.
E essa é a questão. Quem se prejudica é a sociedade como um todo. A minha preocupação não é com a oposição que está aí, embora na oposição atual tem várias pessoas que eu reconheço como importantes para o debate democrático, mas quem é oposição hoje poderá ser situação amanhã. É claro que aqueles que têm a pretensão de ficar eternamente no poder acham que com esses mecanismos vão ficar o tempo todo lá, mas poderão depois ser até vítimas dos mecanismos que criaram anteriormente, achando que só serviria para os opositores, entendeu? Doutor Átila, inclusive o senhor falando nesse ponto, a gente percebe que, de fato, o jornalismo brasileiro, eu na condição de jornalista por opção, por vocação e por até certo ponto idealismo, porque para dizer as coisas que a gente diz, tem que ter uma dosagem de idealismo também. Esse descrédito que a grande mídia brasileira tem passado ultimamente, doutor Átila, isso pode se aprofundar? Eu acho que a grande mídia perdeu muita força. Se nós olharmos assim de uma forma bem objetiva, o market share, que é um índice global, né, de acompanhamento desse mercado, a Globo, ela tinha no passado, ela chegou a ter algo em torno de 68% do market share. Hoje ela é ainda de longe a mais poderosa, mas ela tem 38%, 37%, 36%. Quer dizer, houve um enfraquecimento. Só que esse enfraquecimento poderá até facilitar a vida do governo, que ela fica mais vulnerável a ser seduzida. É claro que a Globo sempre teve nessa faixa do poder, um trânsito muito grande nessa faixa do poder, e ela sempre soube exercer bem esse poder midiático frente à fragilidade de muitos governos. Mas o governo Bolsonaro, o que ele comprou de propaganda é algo que corresponde talvez a 10% dos governos anteriores. Ela saiu de um faturamento anual com propaganda do governo, algo em torno de 2 bilhões e 100 para algo em torno de 160 milhões. É uma queda brutal. Então, ela está mais vulnerável. Vai depender da situação do governo. Se o governo tiver numa posição de satisfazer alguns interesses imediatos dessa grande mídia, ele poderá voltar a exercer um controle ou uma influência maior sobre ela. Acontece que essa mídia também tem conexões internacionais. E aí entra a situação atual, porque há uma questão interna e há uma questão geopolítica, que aí a mídia pode ficar dividida, sobretudo a mídia que tem conexões fora, como o CNN, como a própria Globo. É um quadro realmente complexo. Mas o fato é que essa fragmentação das redes sociais, embora se possa reclamar dela, mas ela é uma fragmentação também porque ela acolhe várias expressões, algumas até muito radicalizadas e até que poderiam, judicialmente, já se faz, já é possível. Acontece que atualmente a questão não é essa, é um controle mais amplo da mídia, às vezes até usando razões que não são verdadeiras. Porque, por exemplo, eu teria essa questão de falar atos golpistas, atos esses atos golpistas. Olha, o PT é interessante, porque o PT, os chamados movimentos sociais de esquerda, eles muitas vezes praticam atos. Porque, por exemplo, alguém chega e diz, não, a polícia bateu em professor, e eu sou um professor. Então eu não vou aceitar que a polícia venha bater num professor. Agora, se o professor estiver jogando uma barra de ferro na polícia, aí é diferente. Não é o fato dele ser professor que o credencia isso. Então, quando foi para fazer a legislação que coíbe o terrorismo, o PT colocou na legislação uma série de coisas que o terrorismo ficou muito limitado, que era para salvar os movimentos sociais dele. Aí agora, quando eles quiseram caracterizar esses movimentos como terroristas, além que eles são, o que eles fazem não está descrito lá. E aí é o grande problema que eu vejo associado à CPMI, é que os processos, tem aí o Cássio Nunes, que é do Piauí, por sinal ele deu uma sentença muito bem fundamentada, mostrando que os processos tentam estabelecer um nexo entre as pessoas que estavam na rua e os deputados, não conseguem. As pessoas estão sendo julgadas numa instância de foro privilegiado, que também é ilegal, e muitas delas, o terrorista vai porque trouxeram aqueles ônibus para remover as pessoas e acabaram levando para a prisão. O terrorista vai pacificamente para a prisão no outro. Quer dizer, é uma coisa meio esquisita. Nós estamos vivendo, e aí entra uma questão que é a questão difícil, né, para o Brasil. Eu acho que a grande questão é que houve um avanço do poder judiciário muito grande,
em especial do Supremo, mas não tenha dúvida que daqui um pedaço isso vem para as instâncias mais locais da justiça, e aí você vai ver juiz casando e batizando, como tem a expressão, né, o sujeito está fazendo tudo, esse dia está casando e batizando, né? Então você vai ver juiz resolvendo até problema conjugal, já, porque qualquer coisa leva para a justiça. Os políticos querendo fazer valer os seus interesses, naturalmente, se você achar que há por exemplo, um direito processual, existe um processo legislativo, isso foi desrespeitado, você vai para a justiça. Chegou um ponto que, no mérito, você ganha ou perde, mas ninguém se conforma. Então, se criou uma situação em que a justiça passou a agir politicamente. A verdade é essa. E aí nós estamos num embrolho muito difícil.